Ele é o atleta mais jovem a marcar pelo Palmeiras e não foi um gol só não, foram 2 gols contra o Atlético Paranaense, entrou no segundo tempo, o Palmeiras perdendo por 1-0 e o Endrick ajudou a mudar a história. Virou o jogo pro Verdão, o Palmeiras vence o Atlético Paranaense por 3-1 na Arena da Baixada, segue invicto como visitante e agora depende dos resultados de Corinthians e Internacional para ser o campeão brasileiro, para confirmar de vez o título do Campeonato Brasileiro 2022. A gente está abrindo Canelada e aí, Fábio Piperno, muito boa noite para você. Vou fazer aqui o gesto do Vanderlei Nogueira, as palminhas, porque o Verdão hoje arrancou um resultado importantíssimo, Piperno. Boa noite. Boa noite, Pedro. Um grande abraço aos colegas e à nossa audiência. Sem dúvida nenhuma, um resultado que o torcedor estava aí ansioso para poder comemorar, né? Porque esse resultado deixa o Palmeiras com a possibilidade de comemorar o título ainda nessa 34ª rodada. Um título, enfim, merecido, um time que não perde no Campeonato Brasileiro há 19 jogos, um time que não é derrotado fora de casa nos Campeonatos Brasileiros desde novembro do ano passado. Enfim, já falamos muito sobre isso, mas eu acho que você tocou no ponto mais importante, Pedro. Hoje, para o palmeirense, é uma data histórica, é o dia dos primeiros gols do Endrick, um jogador que é candidato a se tornar um fora de série. Estou falando candidato porque é um garoto de 16 anos, muita coisa pode acontecer, mas o que esse menino com 16 anos faz é um absurdo. Eu nunca vi no futebol brasileiro. É um negócio espantoso. É a 4ª vez que ele entra em campo. Ele sempre faz coisas diferentes. Não é algo que a gente já tenha visto aí com muita frequência aqui no Brasil. E aí, até para provocar o seu Flávio Prado, que está chegando aí, Flávio, é o seguinte, 25 de outubro, olha só que data, foi também o dia em que Diego Maradona entrou em campo como jogador pela última vez. Olha só a coincidência, é o dia dos primeiros gols aí do menino prodígio do Palmeiras, Endrick, aliás, naquele dia Maradona jogando contra o River Plate. Maradona foi substituído no intervalo porque ele chegou para os companheiros e falou, olha, não tenho mais condição de voltar, tá doendo tudo. E aí tinha um menino chamado Riquelme lá no banco, ele falou, garoto, agora é com você. Acho que deu certo. Já já o Flávio Prado vai responder, porque você que está aqui ligado no rádio, no Canelada da Jovem Pan, esse só foi um aperitivo. Nós vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E aí, Bruno Prado, vitória importante do Palmeiras, que agora depende do Corinthians e do Internacional amanhã para confirmar o título do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Bruno. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. É uma bela vitória do Palmeiras e o Endrick aí como grande destaque, né? O Endrick que entra no intervalo, muda o jogo, entrou muito bem e tem algumas coisas nele que são realmente impressionantes na parte física e na parte mental, né? O Endrick, ele é muito rápido, ele é um jogador que tem uma força impressionante de chegar rápido na bola e mentalmente ele é muito tranquilo, né? Então isso é um diferencial enorme desse garoto só de 16 anos, tem apenas 16 anos e decidiu o jogo hoje para o time do Palmeiras. O Endrick é um cara que realmente começa de maneira fantástica a sua carreira como profissional do Palmeiras. Já já estaremos de volta na Rádio Jovem Pan em todas as plataformas. Você já sabe, né? Jovem Pan é TV, rádio, YouTube. A gente acabou de ouvir aqui a análise do nosso Bruno Prado, não apareceu na imagem, mas já já tudo certinho com o nosso Bruno. Mas quem está ok é o Flávio Prado e eu vou passar a bola para ele. Diga lá, Flávio, muito boa noite para você. Vitória importante do Palmeiras com essa estrela do Endrick, Flávio. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos do Canelada. O Piperno lembrou dessa história do Maradona. O Endrick não dá para saber até onde ele vai chegar. Gostei muito da definição do Piperno também, quando ele falou é um jogador, é um projeto de um jogador extra série. Não dá para saber, não dá para saber. Realmente ele é acima da média, ele é um jogador especial, um jogador diferente. Já deu certo, né? Porque tem aquele negócio do Lulinho e tal. Era uma outra situação, o Palmeiras está muito bem preparado. O moleque entrou, ele era sub-15, jogou no sub-17, levou numa boa, foi pro sub-20, levou numa boa, e agora está entrando no time e está levando uma boa. Então ele é bom jogador, realmente, é um jogador de um alto nível, e a gente não sabe até onde ele vai. Tomara que vá longe.
até pela história dele, pela família dele, a gente torce muito. Vai chegar a nível de Maradona? É muito raro, é muito difícil isso. Mas, tomara, por que não? Vamos torcer. Eu acho difícil porque, né, tem alguns caras que não são jogadores de futebol, né? Mas o Pelé, ele não é um jogador de futebol. O Pelé é um extraterrestre, é um ET e tal. O Maradona, ele é como diz a gente, Deus. Um Deus. Algumas coisas aqui, né? O Messi e tal. Mas você não chegar a esses caras, não tem nenhum problema. Mas ele vai ser alguma coisa especial. Ele vai ser aquele cara que vai ser esperança de Copa do Mundo e tal. Tudo indica que ele vai ter um futuro espetacular. Sinceramente, eu torço muito para que isso aconteça. José Manuel de Barros Hendrick, 16 anos, 3 meses, 4 dias, o jogador mais jovem a marcar um gol com a camisa do Palmeiras, Ele me impressionou já no sábado, né? No jogo contra o Avaí. O Vladimir não deixou ele fazer o primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Mas as coisas estão acontecendo tão direitinho que ele deu a primeira assistência. Então, contra o Avaí, foi a primeira assistência dele para o Vanderlan, outro menino da base, né, como jogador profissional do Palmeiras. E o que me chamou a atenção naquela oportunidade, hoje eu não vi o jogo do Palmeiras, que eu estava narrando o Flamengo e Santos, o que me chamou a atenção é que um menino de 16 anos entrou em campo e se eu não soubesse, se eu não tivesse as informações que os repórteres trazem, não soubesse dessas informações, o Pedro acompanha o dia a dia, eu ia duvidar que ele tinha 16 anos. Ele entrou com uma desenvoltura, Flávio, Piperno, Bruno, com uma tranquilidade. Parecia um jogador já jogado, veterano, com uma tranquilidade. Ô Zé, desculpa te interromper, já te devolvo a palavra, porque nós estamos retornando na Rádio Jovem Pan. O Pilhado hoje não está aqui, mas você já sabe, né? Estamos de volta na Rádio Jovem Pan, pela AM 620, pela FM 100,9. O Pilhado não está aqui, mas os cortes continuam, ainda mais quando é break na Rádio Jovem Pan. Diga lá, José Manuel de Barros, estreia de Hendrick, aliás, estreia não, primeiros gols de Hendrick com a camisa do Palmeiras. Ele já tinha entrado para a história por ser o jogador mais jovem a vestir profissionalmente a camisa do clube, né? E agora é o jogador mais jovem a marcar um gol com a camisa do Palmeiras, repetindo aqui, 16 anos e 3 meses, meu caro José Manuel. Então, é também um jogador mais jovem a dar uma assistência. Eu estava falando que no sábado contra o Avaí me impressionou muito a desenvoltura. Ele entrou em campo, não parecia um menino de 16 anos, né? Ele entrou com muita tranquilidade, passeando em campo, né? Deu a primeira assistência, 2 finalizações que poderiam resultar em gol, mas o goleiro do Avaí naquela oportunidade resolveu não deixar. Em cima de mim, ele não vai fazer o primeiro gol. E não fez, mas participou, entrou, pegava a bola, batia pro gol, dava passe, arrancava, enfim, né? Ele, assim, tá bem amadurecido, tá com a cabeça boa. É um jogador que justifica até aqueles pedidos, coloquem logo ele para jogar, porque como é que o Palmeiras vai segurar? Ele vai ficar aqui até 18, né? Mas, assim, tem que pôr pro torcedor do Palmeiras vê-lo jogar com a camisa do Verdão, com a camisa do Palmeiras. Então ele vai ganhar título com a camisa do Palmeiras, já esse ano, já chegou ganhando, sendo campeão, e vai ganhar outros títulos com a camisa do Palmeiras. Acho que foi o Piperno que falou outro dia, né? O grande reforço do Palmeiras para a próxima temporada, esse menino aí. Assim, tudo indica, né? A gente sabe como é o Abel, é cuidadoso, tá? Mas tudo indica que ele vai ser titular no ataque do Palmeiras nas competições no ano que vem, né? Pelo que ele está mostrando logo de cara. Foi decisivo hoje, decidiu o jogo que pode ser o jogo do título, né? Caso amanhã, nessa quarta-feira, o Internacional e o Corinthians não vençam, se os dois não vencerem, o Palmeiras já será campeão. E aí, gols de quem? Né? Do Hendrick, né? Na grande vitória contra o Atlético Paranaense. E quem garante que ele não vai fazer também no próximo jogo já, diante do seu torcedor, viu? Esse menino promete não, é uma realidade aos 16 anos, mas promete ser grandão no futebol mundial. E o Abel Ferreira já disse, para a temporada 2023, 1 ou 2 contratações, dando a entender que vai dar espaço para os garotos que foram aí campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, como é o caso do Hendrick. Mas, o Fábio Piperno, você Pedro, colocou... Desculpa, só em cima disso. Vai lá, Flávio. Até por culpa do Vampeta, eu vi alguns jogos da base do Palmeiras, principalmente sub-17. Tem no mercado jogador melhor que aqueles lá. É contratar por contratar. Tá certa essa política. Não tem necessidade. Tudo jogador de seleção brasileira de base. Então, bota os caras pra jogar, é muito melhor. Você não vai gastar dinheiro, você já investiu o que tinha que investir nesses caras.
E tem que botar os caras. Eu acho que não tem necessidade de você sair gastando. Pô, vou gastar por gastar. Sabe aquele negócio que você já tem uma roupa bonita, você compra outra já tá lá. Deixa, bota os moleques. Um ou outro não vai funcionar. E as contratações todas vão funcionar? Não. Dá chance pros moleques, tá certinho. Mas, por exemplo, em 20, tem muita gente que cita isso, Flávio. Em 20, o Hulk ficou à disposição no mercado. O Palmeiras, inclusive, fez um trabalho ainda com o Alexandre Matos de convencimento, de levar o Hulk, os filhos dele, para o clube e tal. Levou o Hulk para assistir um jogo, só que ali o Palmeiras deixou passar essa oportunidade, ele foi para o Atlético Mineiro e depois viria a ser campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Muita gente questiona o porquê do Palmeiras não ter corrido atrás do Hulk. Quando foi isso? 2020. E o que aconteceu depois? Não, o Palmeiras foi bicampeão da Libertadores, mas estou falando. Ele ganha o brasileiro. Se pinta um craque amanhã, o Palmeiras não pode buscar? Pode mesmo buscar. Veterano? Então, pode buscar. Depende de quando for. E assim, eu digo assim, o Palmeiras está sobrando tanto que ele pode se dar o luxo de perder o Hulk. Mas assim, da maioria dos caras que estão vindo de fora, é tudo mulambada. Você olha aí, então, é que agora nada surgiu funciona. o Hendrick, mas por muito tempo ficou faltando um Hulk nesse time do Palmeiras. Tanto que o Palmeiras foi buscar Flaco Lopes, foi buscar agora Miguel Merentiel, foi buscar um 9, né? Então, foi. Mas eu digo, o Palmeiras, ele tá conseguindo se virar bem com o que tem. Tem já o 9, que é o Hendrick, né? Que vai botar lá, vai... Não sei se ele é 9 mesmo, né? Também não... Eu, pelo menos, não tenho tanta convicção de exatamente o que é o Hendrick. Eu acho que ele é mais um jogador que chega de trás. Tá discutindo hoje com o Zé Manuel sobre o Vitor Hugo. O Vitor Hugo. Vitor Hugo do Flamengo. Qual é a posição desse moleque, né? E o Hendrick também. Não sei se vocês têm convicção. Talvez o Pedro, que vem mais, se ele é 9,9 ou se ele é 8,5, se ele é 10,5, eu não sei. Eu ainda não tenho essa convicção. De qualquer forma, o Palmeiras tem um baita atacante aí pela frente. Eu acho que ele é um 9, assim, não pivô, assim. Ele não é igual o Pedro. Ele é... O 9 é o estilo... Gabriel Jesus, Richarlison. Assim, é um cara de força. É um cara que tem muita velocidade. Ronaldo, tem fenômeno? muita força. E característica, assim, o Ronaldo também não era um cara que jogava de costas. Não. Também era um cara que, principalmente, acho que o auge do Ronaldo nem é 2002, é antes até. Em 2002 ele já tinha sofrido muitas lesões, aí ele já era mais um finalizador. Mas daquele Ronaldo do Barcelona ali, de arrancadas, acho que é mais esse estilo. Assim, 96. Né? 96, 97. Acho que a característica aí, até onde ele vai chegar, a gente ainda não sabe. Hoje em dia, os grandes centroavantes, eles são jogadores que não ficam, assim... O Pedro fica um pouco... Ele também sai, mas você vê o Benzema como é que joga? O Guardiola, ele tá fazendo um trabalho com o Haaland, exatamente para ele fazer esse trabalho. Que ele era muito de jogar enfiado, né? E o Guardiola já falou algumas vezes. Não, ele tá se adaptando ao esquema do time, ele tá entendendo o que eu quero e tal. O Guardiola, ele não gosta de centroavante parado, fechado lá. E parece que tá dando um pouquinho de resultado lá com o Haaland. 1,5 gols por jogo tá bom, né? Eu acho que... Não, e o menino, eu acho que o Hendrick é muito por aí. Agora, eu concordo inteiramente contigo. Eu sou pão duro com esse negócio de sair gastando e enfim, contratar um jogador. O Palmeiras fez isso em 2019, por exemplo. Trouxe um monte lá de Carlos Eduardo, Felipe Pires. Pra quê? Quer dizer, queimou dinheiro, né? Então, a base está pronta. Quem no mercado brasileiro existe aí que possa chegar para ser titular hoje? Sobrando aí. Não sei se tem alguém. Não sei se tem um goleiro melhor, um lateral direito melhor, zagueiros, né? Então, ou se vai buscar fora alguém para chegar e jogar, alguém muito bom e custa muito caro, ou então pegar essa molecada e ganhar a copinha esse ano. Não é uma loucura, Pedro. Com a tua permissão, Pedro. Vamos supor que o Cristiano Ronaldo topasse jogar no Brasil. Seria interessante ele no Palmeiras? Eu acho que sim, né? Sim. Então, eu acho, sabe, um cara desse nível, você sabe, é um veterano que você sabe que vai chegar... Bom, primeiro que vai lotar estádio, vai ser aquela loucura e tal. Se for uma coisa desse porte, aí eu acho que vale a pena você arrebentar orçamento e tal. Se não, se for um ex-jogador, um cara voltando e tal... Por exemplo, não sei se é esse tipo de jogador que enche estádio e tal, mas é atleta de seleção brasileira, o Pedro. Palmeiras, no começo do ano, abriu o cofre. Pago 20 milhões de euros. Mas se você aí, liberar, eu pago. Nesse perfil dos jogadores que vão voltando, por exemplo, Oscar. Jogador de seleção, jogador de Copa do Mundo. Será que valeria o Palmeiras investir no Oscar, tendo a base que ele tem? Não sei, eu não faria. Então, não sei, com a saída do Scarpa, de repente, seria interessante. Porque também, se você tem jogadores para dar sustentação aos meninos, né, eu acho muito interessante também.
Eu acho muito importante. O Endrick, a gente está vendo, é maravilhoso. E não estranhe se eventualmente, né, daqui a pouco começa a jogar no profissional, tem que tirar um pouquinho, voltar. Aquele trabalho que geralmente acontece aí. Mas eu acho assim, você tem alguns jogadores diferenciados para dar sustentação, né? Você começar, de repente, não vamos contratar mais ninguém, apostar só nos meninos. Não, você tem que ter, tem que haver uma certa limitação. Uma coisa, por exemplo, você tem um jogador experiente e um menino na posição, se o menino é melhor, bota ele para jogar. Também tem que ser isso. Não pode o cara, porque é mais veterano, ganhar a posição do menino. E o Abel, sendo o Abel Ferreira de técnico, acho que não haveria problema nesse aspecto. Mas eu acho que é interessante você também, o Palmeiras anunciar 1, 2 contratações. Que as duas sejam, quem sabe, Oscar, nesse nível. O Scarpa vai sair, mas vai voltar o Rafael Veiga. É isso que eu quero dizer. O Palmeiras que ele tá... Então, mas ele tinha os dois antes, Fez né? uma aposta no Bruno Tabata também. Esse eu não tenho condição E eu espero um pouquinho no Palmeiras, que aconteceu com o Rony, aconteceu com o próprio Rafael Veiga, com o próprio Scarpa. Sim. Hoje o Palmeiras aposta. Eu gosto muito, já falei várias vezes isso, eu vi pelo menos 2 vezes, e alguns lances esporádicos, gosto muito do Flaco Lopes. Eu acho que ele vai ser um cara lá na frente. Não sei quanto tempo, pode demorar 1 ano, pouco, mas acho que ele vai ser um jogador, eu diria talvez para substituir o Endrick quando o Endrick for embora. 2024. Entendeu? O Palmeiras tem apostado nesse tipo de jogador. Então o Palmeiras ele tá bem coberto. Assim, oportunidade de negócio. Um baita jogador, um nome e tal. E aí trazer. Senão, deixa o moleque jogar. Vocês conhecem bem o Abel? Ele faria o Endrick como titular no Palmeiras ou não? Por exemplo, próximo jogo, não. Agora você fica no banco, espera, vou te colocar na parte final do jogo, o Endrick. Ou ele pode virar titular do Palmeiras depois? Eu acho que não vai demorar muito, não. Eu acho que vai jogar. Mas já pro próximo jogo? Talvez. Você acha que já vai ser titular? Sim. Eu acho que a bola manda mais que o técnico. Vai chegar uma hora que o Abel... Não interessa o que o Abel pensa, o Endrick vai jogar. Mas tem jogador E sabe que ele... qual é a escolha? Mike ou Endrick? O Endrick disputa Jogador improvisado que até tá fazendo um trabalho legal. O Rony vai pra ponta, vai o Rony pra ponta, Dudu e Rony, um de cada lado. Ele vai ter que jogar. Queira o Abel ou não queira, ele vai querer que o cara conhece futebol, né? Mas mesmo que ele não queira, não adianta. Começa a engrossar o jogo, a torcida... É que o Abel tá fazendo realmente um processo, mas o garoto, ele tá atropelando tudo, né? O Abel, ele colocou o 4º jogo que ele entra. E ele tá entrando bem, né? Então, eu acho que era a ideia mesmo. Primeiro, traz pro banco. Ele começou a ficar no banco. Acho que ficou uns 3 jogos no banco antes de entrar por aí. Aí, antes ele treinava. Aí começou a ir pro banco. Aí ele começou a entrar. E ele vai atropelando, né? Ele vai fazendo, ele entra bem. Cada jogo que ele entra melhor. Né? Ele entrou contra o Coritiba, perdeu um gol ali, que até o Tabata deu passe para ele perdeu, depois deu uma arrancada, podia ter tocado, tentou fazer o gol, perdeu. Contra o São Paulo, ele entra bem no jogo, arruma a expulsão do Beraldo, se o Beraldo não faz a falta, provavelmente ele faria o gol, aí então, já foi melhor que o Coritiba. Aí contra o Avaí entra, dá assistência, e agora entra e faz gol, né? Então, a cada jogo ele tá acrescentando alguma coisa. Hoje entrou para virar o jogo, decidir a favor do Palmeiras.